Ministério Público entra na Justiça para suspender reorganização de escolas em São Paulo. Justiça americana indicia Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero. A acusação tira do cargo o presidente da CBF. Pernambuco muda critério para definir microcefalia e número de casos cai para menos da metade. No dia da abertura do processo contra a presidente Dilma, governo vai convocar a militância para combater o impeachment. Eduardo Cunha acusa Dilma de mentir. Planalto diz que quem mente é o presidente da Câmara. Na aventura nos Andes, nosso repórter escala uma montanha de 5.000 metros. Que difícil. Boa noite. A Câmara deu a largada formal ao processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff com a leitura do pedido no plenário. Depois de meses sob ameaça de abertura do processo, a presidente agora tem pressa para que a votação no Congresso aconteça o quanto antes. Agora não tem volta. Com a leitura por mais de 3 horas do pedido de impeachment contra a presidente Dilma, a Câmara deu a largada a um processo que pode terminar só em fevereiro. O primeiro secretário, Beto Mansur, do PRB de São Paulo, se emocionou ao final da leitura. Verás que um filho teu não foge à luta, munidos da Constituição Federal. O próprio Eduardo Cunha leu o parecer que acatou o processo de impeachment e remeteu a denúncia à presidente, agora formalmente notificada. Mais cedo, Cunha anunciou pessoalmente que a comissão especial que analisará a questão será criada na segunda-feira e subiu o tom ao passar ao embate direto com Dilma. Acusou a presidente de lhe oferecer apoio no Conselho de Ética em troca da aprovação da CPMF. Ela mentiu quando disse que o seu governo e ela não autorizavam qualquer barganha. Porque ontem pela manhã, deputado esteve com a presidente da República que quis vincular apoio dos deputados do PT à aprovação da CPMF. Isso foi feito com o deputado André Moura, que esteve com ela, levado pelo ministro Jacques Wagner. A barganha veio sim proposta pelo governo e eu me recusei a aceitar a barganha. O deputado André Moura, aliado direto do presidente da Câmara, confirma o episódio, mas não quis comentar. Cunha reage à declaração de Dilma dada nesta quarta, logo após o anúncio do sinal verde ao processo de impeachment. Eu jamais aceitaria ou concordaria com quaisquer tipos de barganha, muito menos aquelas que atentam contra o livre funcionamento das instituições democráticas do meu país. Para retirar a presidente do embate, o Planalto escalou o ministro da Casa Civil para responder. Por 2 vezes, Jacques Wagner contra-atacou no mesmo tom. Ele falou uma mentira. Eu, apesar de não querer bater boca e quero encerrar esse tema, não podia deixar em branco uma acusação sobre a presidenta da República. O deputado André Moura não pode dizer que esteve porque não esteve com ela. Ele esteve no 4º andar conversando comigo por mais de uma vez. Então, eu não sei qual é a tentativa dele, porque, na verdade, quem montou essa estratégia para o presidente Cunha, um dos objetivos que me foi dito, que era, vamos jogar o foco para a presidenta, que aí sai o foco de você. E a escalada da crise política pode não ser interrompida pelas férias de fim de ano do Congresso. É que cresce a pressão para que não ocorra o recesso parlamentar, que vai de 23 de dezembro a 1º de fevereiro. A tese, inicialmente defendida pela oposição, ganhou a adesão do PT. Abriu o procedimento, vamos continuar. Então, queremos dar o quórum. Nós estaremos aqui para contribuir com o quórum da sessão e dos prazos que foram estipulados por este rito que foi estabelecido. O povo na rua será a manifestação que vai dar mais condições ainda de pressionar os parlamentares para tomarem decisão a partir do momento em que tenham que votar. O partido quer enfrentar a questão já antes da eventual mobilização popular, já estimulada pela oposição. Tenta abreviar o que chama de sangria do governo e encurtar a crise. Mas a decisão da convocação extraordinária precisa ser tomada em conjunto pelos presidentes do Senado e da Câmara e depois votada em plenário. Só que Renan Calheiros saiu de cena e só retorna a Brasília na segunda-feira.
Antes mesmo da leitura do pedido de impeachment no Congresso, o governo articulava a reação no Palácio do Planalto. A estratégia é reunir apoio no Congresso e fora dele com os movimentos sociais e evitar que o embate político prejudique ainda mais a economia do Brasil. A ordem é não perder tempo. Os líderes de partidos aliados foram chamados ao Planalto para tratar da escolha dos deputados que vão defender o governo nas sessões da Câmara. Nós temos 4 representantes, ainda não definimos quais serão, pelo regimento que imaginamos desse rito de impeachment. Nós teremos até segunda-feira que vem para que a gente possa indicar esses 4. Durante uma reunião, ficou decidido que um grupo formado por ministros mais próximos à presidente irá acompanhar de perto a evolução do processo. O governo sabe que irá enfrentar manifestações de rua favoráveis ao impeachment. Por isso, o Planalto já articula o apoio de movimentos sociais, da militância partidária e de centrais sindicais. Dilma não quer que o processo se arraste para evitar atrasos nas votações de matérias importantes para a economia. A presidente voltou a insistir na tese do golpe promovido pelo deputado Eduardo Cunha. Porque levantaram uma tese que, no máximo, eu posso caracterizá-la como mal-humorada, porque não gostar de um governo é legítimo. Daí, não respeitar o resultado da urna é outra história. Hoje, a presidente Dilma recebeu o apoio dos 9 governadores da região Nordeste, que virão a Brasília nos próximos dias. Os governadores menos alinhados com o Planalto também serão convidados. A articulação política ganhou o reforço do vice-presidente Michel Temer, que aconselhou Dilma a evitar confronto direto com Eduardo Cunha. Não se trata só dos torcedores da presidenta Dilma. Aqui nós queremos juntar os torcedores da institucionalidade e da democracia. Os partidos da base do governo e da oposição se preparam para indicar os parlamentares que farão parte da comissão especial. A ordem do governo agora é atuar em várias frentes. Para tentar barrar o pedido de abertura de impeachment, o PT entrou com 3 mandados de segurança no Supremo, solicitando a anulação do acolhimento da denúncia. O partido alega que o presidente da Câmara tem interesses pessoais na saída de Dilma e que não tem isenção para conduzir o processo. Ele está denunciado pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal com provas robustas. E todo mundo acompanhou o conjunto de chantagens que ele está fazendo para salvar um mandato que não será salvo, ele vai ser cassado. Então, qual é a legitimidade disso? Mas no final da tarde, o PT acabou desistindo de um dos mandados de segurança, porque o pedido caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes. O PCdoB também entrou com uma ação no STF e, paralelamente, o deputado Rubens Pereira, do mesmo partido, foi ao Supremo questionar a decisão de Cunha. Nós entendemos, com base no Código de Processo Penal, na Lei 8.038, por exemplo, que tinha que ser dada oportunidade para a presidenta apresentar defesa prévia antes dele avaliar a justa causa. Segunda-feira, ao meio-dia, cada legenda vai indicar os integrantes da comissão que vai decidir se dá ou não continuidade ao processo de impeachment contra a presidente Dilma. A previsão é de que os líderes participem desta comissão. O presidente da Câmara, a partir de agora, já não é mais protagonista desse processo. Ele será discutido por uma comissão formada pelo conjunto dos partidos políticos representados na Câmara dos Deputados, e ali se discutirá efetivamente a validade ou não das acusações constantes daquela peça. E se porventura for comprovado aquilo que identificou o Tribunal de Contas da União e que está público, ela tem que ser punida, inclusive com a perda do mandato. O PMDB, fiel da balança e partido do vice-presidente Michel Temer, ainda não se manifestou como vai agir. A rede passou a tarde toda em reunião e decidiu que não vai apoiar o processo de impeachment. Todas as informações trazidas até o nosso conhecimento até esse momento, não se encontram presentes os elementos constitucionais para o afastamento de um presidente da República. E na Câmara começa o trabalho para o início do processo do impeachment. Com a leitura do pedido de impeachment em plenário, os partidos discutem os nomes que vão fazer o relatório do processo. A comissão especial terá 65 deputados titulares e outros 65 suplentes. As vagas dos titulares são divididas entre blocos e partidos. O bloco liderado pelo PMDB tem maioria delas, 25, divididas entre 14 partidos. O bloco do PT, 19, de 5 legendas. O bloco do PSDB
PB, 12 de 4 partidos. As 9 vagas restantes são divididas entre os outros partidos. As indicações dos nomes dos parlamentares terão que ser feitas até segunda-feira. No início da noite, uma eleição vai referendar os indicados. Na terça, a comissão é instalada e terá 2 dias para eleger presidente, vices e o relator. Depois de instalada a comissão, a presidente é notificada e tem o prazo de 10 sessões para se defender. A comissão tem mais 5 sessões para aprovar ou rejeitar o pedido de impeachment. Aprovado o relatório, depois de 48 horas, os deputados decidem em plenário se o processo será aberto. Para isso, são necessários os votos a favor de 2/3 dos 513 deputados. Se isso ocorrer, a presidente Dilma é obrigada a se afastar por até 180 dias. O vice-presidente Michel Temer assume. A partir daí, o processo vai para o Senado. Numa sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, os senadores votam o impeachment, que só será aprovado se 2/3 dos 81 senadores forem a favor. Se condenada, Dilma perde o cargo. Absolvida, reassume o mandato. Agora, a reação do mercado financeiro, o dólar fechou em queda de 2,26%, cotado a R$ 3,74. Já a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 3,29%. As ações de bancos e de empresas estatais foram as que mais subiram. O Ministério Público e a Defensoria pedem na Justiça a suspensão da mudança do ensino proposta pelo governo de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin agendou uma audiência pública para discutir esse assunto com os estudantes. Estudantes voltaram às ruas nesta quinta-feira para novas manifestações. Eles interromperam o trânsito em várias partes da cidade. A polícia foi acionada e alguns acabaram detidos. Eles foram levados para um distrito policial, onde houve tumulto entre PMs e manifestantes. A violência durante as manifestações e um áudio gravado na Secretaria de Educação foram pontos decisivos para o Ministério Público e a Defensoria entrarem na Justiça pedindo a suspensão do novo modelo educacional que o governo quer implantar. Nós chegamos à conclusão de que o processo não foi democrático. Então, o pedido central dessa ação civil pública, ela passa então por pleitear ao judiciário que suspenda a implementação dessa reorganização. Na ação é pedido que os alunos sejam mantidos nas mesmas escolas que já estudavam e que as unidades não sejam fechadas. Além disso, o governo vai ter que entregar no ano que vem uma agenda com a programação de debates com pais, alunos, professores e comunidade. Estudo apresentado pela Secretaria é insuficiente. Desse estudo apresentado não decorre logicamente a conclusão de que a separação por ciclos é a solução para a melhoria da qualidade da educação no Estado. Em nota, o governo do Estado disse que uma audiência pública foi marcada para a semana que vem. No final da tarde, estudantes voltaram a ocupar vias do centro de São Paulo. Mais uma vez, houve confronto com a polícia. A nossa próxima reportagem é uma denúncia que envolve policiais militares. Eles são suspeitos de envolvimento na morte de um jovem na zona sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram que um carro da polícia teria provocado um acidente e que os policiais fugiram sem prestar socorro. Jardim Jaqueline, periferia da zona sul de São Paulo, 4 de outubro. Um carro da PM com o capô amassado invade a contramão. Do outro lado vinha um casal em uma moto. Ao ser fechado, o motociclista perde o controle e bate num ponto de ônibus. Veja novamente por este outro ângulo. A viatura foge sem prestar socorro. Uma outra viatura aparece nas imagens, dá a ré e também ignora a agonia das vítimas. A ajuda vem dos moradores. Estavam na moto o cabeleireiro Gustavo de Souza e a esposa. A mãe do rapaz conta que os dois seguiam para uma festa a 15 metros do local do acidente. Ele não resistiu. No meu conhecimento, o policial é treinado para salvar vidas e não fazer o que eles fizeram. O boletim de ocorrência foi feito pelos PMs que estavam no segundo carro que aparece no vídeo.
Eles disseram que perseguiam uma moto em fuga, que acabou perdendo o controle. Mas não é o que se vê nas imagens. A versão da PM é contestada pela família. A mulher do Gustavo afirma que não houve qualquer perseguição policial, que eles só perceberam a presença de uma viatura no momento em que foram fechados e que, sem entender o que estava acontecendo, logo depois do acidente, ela ainda pediu ajuda aos policiais. Não tinha como eles estarem perseguindo meu filho, porque se fosse perseguição, eles teriam permanecido no local. Eles não teriam fugido. A mãe conta que a mulher de Gustavo foi intimidada ainda na cama do hospital por 4 PMs. Pegaram o depoimento dela e, além de eles escreverem, eles filmaram também ela. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte e a omissão de socorro. Gustavo e a esposa não tinham passagem pela polícia. Eu só quero que faça justiça. A PM informa que o acidente aconteceu enquanto as viaturas se encaminhavam para uma ocorrência policial e que foi acionado o atendimento médico para Gustavo e para a mulher dele. A Polícia Civil informou também que instaurou inquérito e que as gravações estão sendo periciadas. No Rio de Janeiro cresce a revolta do funcionalismo com o atraso no pagamento de salários e a dúvida sobre a segunda parcela do 13º. A revolta dos funcionários estaduais do Rio ultrapassou os limites das repartições públicas e chegou às ruas. Os manifestantes protestam contra o atraso no pagamento de parte do salário de novembro e contra a ameaça de ficar sem 13º na data programada. Não temos mais como continuar. Estamos paralisados desde o dia 23 de novembro e a gente precisa de um posicionamento deles. Houve protesto também na Assembleia Legislativa do Rio. Policiais, bombeiros, profissionais de saúde, raramente tantas categorias se reúnem em torno da mesma causa. Os servidores da saúde pretendem entrar em greve no dia 10 de dezembro por tempo indeterminado. A categoria também deve entregar uma denúncia ao Ministério Público contra o governador por crime de responsabilidade. Luiz Fernando Pezão teria descumprido a lei que previa o envio de um projeto à Assembleia Legislativa do Rio para a criação de um plano de cargos de carreira. Há 15 anos que nós não temos aumento, nem atualização dos nossos salários. Vivemos de gratificações que não podemos levar para a aposentadoria. O governador disse que está tentando concluir o pagamento dos servidores antes do dia 9. O depósito do 13º está previsto para o dia 17. Só metade dos funcionários do estado está com o pagamento em dia. O Ministério Público, a Alerj, o TJ receberam integralmente salário. Por que a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, que são serviços essenciais, não receberam integralmente? Enquanto os servidores protestam, os funcionários terceirizados já cruzaram os braços. Aos 9 meses de gestação, esta mulher chegou ao hospital sentindo contrações. Ficou sem atendimento e foi obrigada a procurar outra unidade. A gente entra com dor e não posso ficar aqui porque eles falam que não tem vaga. A Secretaria de Saúde do Rio disse que as pessoas que procuram unidades de emergência são submetidas a uma classificação de risco, com prioridade de atendimento para os casos mais graves. E que foi criado um grupo de trabalho para estudar as reivindicações dos servidores. A Secretaria de Saúde de Pernambuco mudou o critério para classificar os casos de bebês que nascem com microcefalia em decorrência do Zika vírus no estado. Em todo o país cresce a preocupação com o Zika. Em Porto Alegre, a notícia de que uma mulher vinda do Rio de Janeiro apresentou sintomas da doença levou o fumacê às ruas. Em Campo Grande, onde há 11 ocorrências suspeitas, o Exército vai ajudar no combate. Em Pernambuco, a Secretaria de Saúde considerava até então que os bebês microencefálicos tinham um crânio com circunferência menor que 33 centímetros. Hoje, o Estado decidiu adotar o critério da Organização Mundial de Saúde, que considera microcefalia os casos de recém-nascidos com crânio menor que 32 centímetros. Com o novo protocolo, a contagem dos casos de microcefalia em Pernambuco cai de 646 para 241. As autoridades, no entanto, dizem que a mudança não é uma tentativa de alterar as estatísticas negativas do estado. A gestante que já sabe que tem um feto com microcefalia intraútero, ela também vai ser notificada. A gente vai fazer a coleta de sangue dessa gestante e vai garantir na rede para a gestante que quiser um acompanhamento psicológico. Então é isso que o protocolo novo traz de novidade.
Pesquisadores brasileiros publicaram um estudo que mostra que o Zika vírus sofreu mutações e ficou mais perigoso para os humanos. No portal R7 você pode ler uma reportagem sobre a pesquisa. Acesse r7.com. Uma nova lei em São Paulo vai permitir que agentes de saúde entrem, mesmo que à força, em imóveis para combater o Aedes aegypti. O mosquito transmissor de doenças como a dengue e o Zika vírus é uma preocupação para muitos moradores que convivem com o perigo de perto. Da varanda do apartamento onde mora, Eduardo vê o perigo bem ao lado. Tive que fechar minha sacada com vidro por causa dos mosquitos. Você não aguenta ficar aqui dentro. Ao entrarmos no terreno com um especialista, podemos constatar os focos. É um possível local com grandes chances de já ter, inclusive, larva ali. E os mosquitos nos fizeram parar a entrevista. Deu para ver que é um local realmente complicado aqui, né? O síndico do condomínio disse que vem alertando a prefeitura sobre o problema há mais de um ano. Eles sempre dão um prazo de 60 dias, mas passa 60 dias, passa 90 dias e eles nunca aparecem. A partir de agora, os moradores de São Paulo que tentarem impedir a entrada dos fiscais da prefeitura em terrenos ou nas suas próprias casas serão notificados e terão 48 horas para permitir esse acesso. Caso isso não aconteça, os agentes da vigilância sanitária poderão entrar sem qualquer tipo de autorização e, se for necessário, até com o uso de força policial. São inúmeros os locais que acumulam água e são verdadeiros criadouros de mosquito. Como em frente a esta obra na Zona Norte. Eu tenho meu marido e meu filho que pegaram dengue o ano passado, os dois. Nós já reclamamos, mandamos para a prefeitura, mas não resolveu nada. Ou aqui nesse terreno, cheio de lixo, entulho e pneus velhos. Favorece a multiplicação, porque está no terreno, está no local sombreado, com utensílios que podem acumular água. 7 a 10 dias a gente tem as larvas transformando em mosquitos adultos, podendo então veicular a dengue, podendo veicular o Zika, febre chikungunya e as doenças que hoje o Aedes aegypti transmite. A luta é coletiva, né? Sobre os locais que você viu na reportagem, a Prefeitura prometeu até a próxima segunda-feira vistoriar, limpar ou notificar os proprietários para que tomem as medidas necessárias. A Justiça ouviu o último réu sobre o incêndio na Boate Kiss que matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mauro Hoffman, ex-dono da casa noturna, afirmou que não sabia do uso de artefatos pirotécnicos. O principal sócio da Kiss, Elisandro Spor, e 2 integrantes da banda já foram ouvidos. Agora o juiz vai decidir se os réus vão a júri popular. Eles respondem por homicídio doloso e tentativa de homicídio.